Setembro é o mês em que reforçamos a importância da doação de órgãos. Um gesto que transforma a dor em esperança e o luto em vida. Aqui em Joinville, o Hospital São José é referência nesse processo que exige muito acolhimento, muita sensibilidade e uma verdadeira corrida contra o tempo. Para a gente entender como funciona esse trabalho e como cada um de nós pode contribuir, vamos conversar com a Liliane Azevedo, que é coordenadora da Comissão Hospitalar de Transplantes. Boa tarde, seja muito bem-vinda a Ver Mais. Boa tarde, obrigada por essa oportunidade, obrigada por nos dar esse espaço de mostrar o nosso trabalho e toda a seriedade do processo dentro do Hospital Municipal São José. Liliane, hoje você é uma gestora, mas você é muito ligada à área da saúde, é enfermeira e também uma das precursoras aí nessa área. Conta pra gente como que você vai para essa área. Na verdade, às vezes eu acho que isso é um chamado, né? Porque, assim, trabalhar com a doação, fazer o convite para uma família para a doação dos órgãos, que a gente sabe do processo de salvar vidas, em um dos momentos mais frágeis de uma família, eu digo que você tem que ter esse chamado, tem que ter esse cuidado e eu confesso que é uma paixão, tá? Ver o resultado desse trabalho dentro do hospital. E esse chamado surgiu há quanto tempo? Quase 30 anos. Quase 30 anos, muitas histórias, muitas vidas que hoje passam pela gente. Eu até peço desculpa para algumas famílias que já passei por situações na rua em que a família me disse assim: você fez a entrevista para a doação dos órgãos do meu irmão. E aí eu peço desculpa, porque às vezes a gente não lembra mais, né? Eu não esqueço da sua voz. Bem assim, uma família me falou. Então, assim, a gente como profissional da área da saúde e principalmente à frente de um processo de doação, de salvar vidas, tem que ter uma sensibilidade muito grande. E é muito gratificante, tá? É ímpar a gente poder falar do quanto é importante para nós como profissional, mas também como ser humano. Não, e essa sensibilidade é fundamental para a gente trazer esse assunto para dentro do programa, porque não é falar doe, né, aquele assunto que às vezes a gente ouve, mas não toca no coração, né? Então, como que você explicaria de forma simples e sensível, como é o seu jeito de falar já, o que é uma doação de órgãos? Acho que primeiramente a gente tem que trabalhar e falar um pouquinho como que é o processo. Essas famílias são acolhidas. Primeiro, esse paciente, ele teve um diagnóstico neurológico catastrófico, né, que ele evoluiu para morte cerebral. Tem todo um processo aí do diagnóstico. E durante esse processo do diagnóstico, a gente vai acolhendo essas famílias, a gente vai explicando para as famílias, né, o passo a passo. E ao mesmo tempo, eu queria te agradecer um pouco. A mídia nos ajuda muito a mostrar como é feito como acontecem esses processos dentro do hospital, né, da doação. E muitas vezes, quando está fechando lá o diagnóstico, muitas famílias, por ter ouvido na mídia como é o processo de doação, como é a seriedade, eles mesmos nos procuram e falam: o nosso familiar pode doar os órgãos, né? Então, fica mais fácil quando as famílias já chegam com esse entendimento. Até o próprio caso do Faustão trouxe isso muito à tona, né? Porque ele passou por vários processos extremamente delicados e muito se falou inicialmente: mas porque tem dinheiro, porque furou fila, e não é bem assim. Exatamente, tá? Quando o Faustão entrou em lista, houve uma procura também para a gente como profissionais para trabalhar sobre os protocolos de morte cerebral e quem são os pacientes potenciais doadores, que são os que evoluem para a morte cerebral. E isso também, às vezes, as famílias nos questionam: o meu familiar foi a óbito e não nos pediram se ele podia ser doador. Então, a gente tem que explicar que existe todo um processo e essa pessoa tem que ter evoluído por uma morte que eu chamo também de morte especial. Muitos de nós, às vezes, gostaríamos de ser doadores, mas a gente pode morrer de um câncer, falecer de um outro processo de óbito que não dá tempo de ser doador, tá? Ou não evolui para um diagnóstico que possa ser doador. Então, assim, voltando à parte do Faustão, quando ele entrou em lista, a imprensa nos abriu muitas portas para falar sobre o processo. E é neste momento, em que momento que as famílias falam o que decidir se evoluir para a morte cerebral e poder ser doador. Então, é nesse momento especial, ou de repente, até nessa nossa conversa de agora, muitas famílias aproveitam esse gancho
e conversam. O que você gostaria que eu decidisse se acontecer isso contigo? E eu te digo até um exemplo, tá? Posso usar um exemplo familiar. Quando eu conversei isso com a minha família, eles até me devolveram com uma pergunta. O que você sempre faz com as roupas que não nos servem mais? Esta roupa não serve mais para mim. Esse coração não serve mais para mim. Mas este coração está ajudando e salvando alguém muito especial. Ao mesmo tempo, eu queria reforçar. Muitas famílias se apegam muito à doação do coração por uma questão de sentimento. Mas uma córnea doada é alguém que vai voltar a enxergar. Então, para quem está na lista guardando este órgão, é extremamente importante quanto uma doação de coração. Ok, o coração você tem horas para morrer, ou transplanta ou morre. Mas viver na escuridão também é difícil, né? E outra coisa que eu gosto bastante de provocar, são várias situações assim. 2 situações que eu gosto de provocar. Hoje, em que ponta da ponte eu posso estar? Na corrida da morte, esperando por um órgão? Ou de um familiar evoluindo para a morte cerebral e que eu posso salvar essas vidas aqui? Liliane, qual que é o maior medo das pessoas? Assim, que até é um mito que daí você tem a oportunidade de esclarecer. Ai, mas se tirar os olhos, por exemplo, na hora de enterrar, na hora de olhar no caixão, eu vou perceber uma diferença. Enfim, que tipo de mito, de medo que as pessoas têm? Eu acho que essa pergunta é bem importante e eu posso te responder com a evolução da minha história profissional também. Há alguns anos atrás, esses mitos eram maiores. Muitos me diziam, mas não vai fazer a passagem daí sem a córnea, alguma coisa assim. Mas isso há muitos anos atrás, tá? Hoje eu não percebo mais as pessoas com essa condição do mito. E pode ser pelo nosso trabalho de conscientização, nosso trabalho de informar, né, como que é o processo. Então, eu acho que mitos é uma coisa que hoje a gente já não tem mais tanto. Nem as questões religiosas. Esse é o ponto, se não é um mito prático, ali é uma questão física, mas ainda a questão religiosa pode ter um peso. Nem as questões religiosas, tá? Cada vez mais a gente tem a participação dos religiosos, padres, pastores, lideranças, junto com as famílias, ajudando nos acolhimentos e decidindo pelo sim de salvar vidas. E sobre a logística de captação e todo o processo, como é que funciona aqui em Joinville? É ágil, é referência para o estado, para o país? Exatamente, tá? Então, assim, o Hospital São José ele é referência para a doação de múltiplos órgãos, tanto coração, pulmão, fígado, né? A única coisa que a gente não pode esquecer é que um coração, a partir do momento que ele saiu da casinha do doador e foi morar na outra casinha do receptor, ele só tem 4 horas. Então, é uma corrida muito grande contra o tempo. Só que a equipe que vem aqui captar já é a equipe que vai implantar. E a gente tem um apoio muito grande da Força Aérea Brasileira, de aviões, né, de menor porte, que às vezes faz essa logística de transferência. Quem organiza estes órgãos? Para onde serão os receptores? Primeiro, pela gravidade, né? Se um coração, São Paulo, um fígado, ele pode ser captado aqui no Hospital São José, mas ser implantado por um jovem que evoluiu para fulminante, uma hepatite fulminante em Porto Alegre, embora ele seria, em primeiro lugar, ele seria referência para Santa Catarina. Mas se entrar uma hepatite fulminante em Porto Alegre, vamos supor, esse órgão vai para lá e tem todo um apoio logístico aéreo para fazer esse implante. Quem organiza isso? A Central Estadual de Transplantes, que fica em Florianópolis. A gente alimenta todos os documentos para ver peso, tipagem sanguínea, né? A compatibilidade desse receptor, e a Central Estadual, vinculado à Central Nacional, é que faz a distribuição de qual equipe que vem buscar esse órgão. Maravilha. Liliane, a produção avisou que chegou um WhatsApp pra gente. Vamos dar uma olhadinha na mensagem? Olha só, trabalhei alguns anos no setor de transplante do São José e é gratificante. A enfermeira Liliane sempre foi minha chefe, super humana. Parabéns pela entrevista, tá? E o reconhecimento, né, da Léo participando com a gente. Tem mais um, olha só que lindo. Léo quer me fazer chorar. Andréia, boa tarde. Dia 19, faz 6 anos que sou transplantada do rim no Hospital São José. Gratidão.
Que linda, Andréia, obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que centenas de outras pessoas, não só que receberam, mas também que são familiares de pessoas que doaram. Recentemente, a Liliane passou por uma história assim, ela contava, né, de como é delicado. É uma corrida contra o tempo, mas no time certo de falar, porque uma palavra errada pode mudar tudo também. Tudo. E uma das coisas, assim, muitas famílias vêm nos falar, primeiramente, Léo, obrigada, as meninas aí querem me fazer chorar em público daqui a pouco, né? E assim, muitas famílias nos procuram depois dizendo que o processo de doação foi extremamente importante para eles, principalmente no acolhimento do luto, tá? Que isso confortou, saber que o seu familiar encerrou seu legado aqui, mas partiu salvando vidas. Isso acalentou a família no processo do luto também, tá? Então, é muito importante para nós. Bem, a gente não esgota o assunto, mas como a gente está na Semana Mundial de Doação, vai ter ação aqui em Joinville. Exatamente. E uma das principais ações, eu vi que a Andréia é transplantada renal, fica o nosso convite, a Léo também é parceira de trabalho. Sábado à noite, às 19 horas, na Igreja Matriz, Sagrado Coração de Jesus, no Bucarém, tá? Nós vamos fazer a Missa do Doador, em homenagem às famílias e às pessoas que encerraram o seu legado aqui, salvando vidas. Então, fica o convite. Pediria muito que as famílias dos doadores nos procurem, a gente vai estar lá, né, auxiliando, para que coloque um lacinho verde como identificação de família de um doador. Então, às 19 horas, no Sagrado Coração de Jesus. E os transplantados também estão convidados a estarem lá com a gente nesse ato. Nosso paciente transplantado de fígado, né? O Volney vai estar rezando a oração do doador em homenagem a todos. Eliane, muito obrigada pela sua vinda. Agradeço. Receba o nosso abraço e a toda a equipe que também faz parte do teu trabalho. Obrigada por esse espaço, gente.